Uma boa tarde para todos. Espero que todos estejam bem, na presença do Senhor. Tenho uma semana abençoada. Hoje é quarta-feira, está na metade da semana. Que todos estejam bem na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Antes de Tudo, Perdão. Peço que as irmãs se inscrevam nesse canal, dêem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o Senhor. 4 e o verso 24, que diz assim: a mim e a você. E ouvindo ele isto, único a mim, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, o teu servo, porque bramaram a gente e os povos e pensaram coisas vãs. Levantaram sim o rei da terra, os príncipes, e se juntaram um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, e se juntaram, e não só Herode, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia. E tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todo foro cheio do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. O que a palavra de Deus fala para mim e para você, aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Falando que o que eu entendo da palavra, que o Espírito Santo abra o meu entendimento, louvado seja o Senhor, que às vezes, como é no dia de hoje, Deus usa os servos dele para falar da palavra dele, mas muitas das vezes tem alguém que é contra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que é contra a palavra de Deus. Não aceita a palavra como ela é. É Deus usando ali os servos dele como ele quer usar, porque ele é Deus, ele usa quem ele quer, aleluia, da maneira que ele quer. Mas muitos, os incrédulos, como tinha naquela época, tem do mesmo nos dias de hoje, não é diferente, minhas amadas irmãs. E ali Deus usando os servos dele, e tem muitos que ficam contra o servo de Deus. Contra os servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitos apontam para o defeito de A e de B, mas não quer olhar, aleluia, para a palavra. Quando eu e você olhamos para a palavra, estamos olhando para quem? Para Jesus. Porque é de Jesus, minhas amadas irmãs, que precisamos cada dia mais. Mas nem todo ser humano na face da terra tem esse entendimento de querer, de olhar somente para Jesus. Muitas vezes estão dentro de uma igreja, mas está apontando para o defeito de um, de A, de B e de C. De eu e você olhar somente para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé,
para aquele que só Ele tem o poder de chegar na nossa vida, na nossa casa e realizar o desejo do meu e do teu coração. Aleluia. Que diz aqui, aleluia, que disseste pela boca de Davi, o teu servo, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Aleluia. Então pensaram coisa que não provém de Deus. Aleluia. Deus fala, Deus faz, mas muitos não acreditam. Aleluia. Muitos não acreditam, minhas amadas irmãs, nos milagres, nesse Deus tão grande e poderoso, nesse Deus vivo. Muitos não acreditam, falando coisas vãs. Levantaram-se o rei da terra, os príncipes, e se juntaram a uma contra o Senhor e contra o teu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herode, mas Pôncio Pilato, e com os gentios e os povos de Israel. Então não foi só Herode, não foi só Pilatos que não aceitou Jesus. Foi muitos, minhas amadas irmãs. Como tem hoje, da mesma forma, da mesma maneira que eu ou você falamos de Jesus, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer que fale do amor do nosso Jesus. Porque é mais fácil para o mundo, aleluia, é mais fácil fazer, agradar e servir ao mundo. Isso, quando eu falo isso, minhas amadas irmãs, eu falo tanto faz ser homem como mulher, porque Deus morreu, Deus deu seu Filho na cruz, para morrer naquela cruz foi por todos nós, sem exceção. Mas o ser humano, aleluia, acha melhor viver uma vida enganosa do que viver uma vida perante a palavra de Deus. Como Deus, naquela época, fez os milagres, mas os gentios, mas os escribas, os fariseus, aqueles doutores da lei, não aceitou Jesus. Era Jesus fazendo e eles não acreditavam. Ficavam muitos com inveja, com despeito, como da mesma forma é no dia de hoje. Jesus faz, Jesus fala, mas quem é que acredita? Os profetas de Deus. Que ainda há profeta de Deus nos dias de hoje, minhas amadas irmãs. E da mesma forma que foi naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, é da mesma forma no dia de hoje. Porque o Deus é o mesmo e a palavra é a mesma, minhas amadas irmãs. E diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herode, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que fale com toda ousadia a tua palavra. Aleluia. Enquanto estende as mãos para curar e para que se faça sinais de prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus, hoje eu estava lendo esta palavra pela manhã, e esta palavra falou muito ao meu coração, que é o nome de Jesus, aleluia, que cura, é o nome de Jesus que restaura, é o nome de Jesus que salva, que liberta, é a santa palavra, é ela que nos dá, aleluia, o vigor para
eu e você continuamos em pé na presença de Deus. É a palavra que é viva, é a palavra que é fiel e verdadeira. O nome santo de Jesus é Ele que cura, é Ele que liberta, é a santa palavra. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede ao teu servo que fale com toda ousadia a tua palavra. Louvado seja Deus. Enquanto estende as mãos para curar e para que se faça sinais de prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estava reunido e todo o foro cheio do Espírito Santo anunciava com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, que coisa linda. É a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. Quando eu e você procuramos botar esta palavra em prática na nossa vida, no nosso coração, a palavra faz a diferença na minha vida, na tua vida, dentro da tua casa e dentro da tua parentela, tua família. Porque é a palavra que faz a diferença. É a palavra que nos lava, que nos limpa, que tira a sujeira do nosso coração, da nossa mente e faz aquilo que achamos que não tenha jeito se transformar e ter jeito sim, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que faz as maravilhas que eu e você nem imaginamos que Ele faz, mas Ele tem o poder de fazer o que Ele quer. Então Ele dá poder e autoridade para falar, para orar, falar o nome dEle, usar o nome dEle, aleluia, e aquela pessoa que Ele quer curar, ser curada. Que coisa linda a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. Que é Ele que faz. Apenas é que eu e você, nós somos um instrumentinho pequenininho na mão dEle, para ser usada por Ele, como Ele quiser, da maneira que Ele quer. Porque Ele é Deus. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Só Ele é poderoso na nossa vida. Aleluia. Na minha casa e na tua casa, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que você venha ter o restante de semana, um final de semana abençoado, recheado de bênção. Aquilo que você pede a Deus, que Deus conheça o desejo do seu coração, se for da vontade do meu Pai que está no céu, que venha ser realizado o desejo do seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.